Então, Marcelo, a gente está aqui vendo esse mapa da Amazônia com alguns dados de desmatamentos que você está me mostrando e a gente queria relacionar, na verdade, essas informações, esses dados com o tema do camp que a gente está agora, que é evidência e influência. Como você acha que as duas coisas se conectam? O que você está sentindo aqui? Esse é um trabalho que é feito com imagens de satélite e que você consegue, por exemplo, hoje medir quanto que nós já perdemos de floresta. Apesar de a gente ter perdido muita floresta, a gente ainda tem, essa é a maior parte de floresta remanescente, de floresta tropical remanescente do mundo. E tem uma importância vital para uma série de serviços ambientais, principalmente ligados ao clima, como, por exemplo, vapor d'água e a exportação de vapor d'água para outras regiões. A evidência, essa evidência de mapa, ela traz uma outra evidência que a gente não consegue observar direito aqui, mas você tem como, não nessa escala, que é, por exemplo, a degradação florestal. Não é o corte total da floresta, mas é a retirada de algumas árvores da floresta. Então, degradação florestal tem a ver, na verdade, com espécies específicas e únicas. Exatamente, espécies específicas no caso da indústria madeireira. Uhum. Carvão, ou seja, outras espécies no caso da indústria de carvão. Nós temos uma indústria de carvão ainda aqui no Brasil que produz pig iron e que está também limpando o que resta de florestas de alguma região, principalmente na região do estado do Pará. Atrás dessa cena de destruição, nós temos uma cena muito ruim que é a violência. A extração, na verdade, a grande disputa que existe aqui na Amazônia hoje é a disputa por recursos. E essas disputas geralmente não se dá de uma forma tranquila, ela se dá de uma forma violenta. Como você pode ver aqui nesse mapa, por exemplo, esse é um mapa de áreas protegidas, né? Nós temos várias áreas protegidas e nós temos terras indígenas. Uhum. As terras indígenas, os índios têm uma capacidade maior de proteger. As áreas protegidas não. E no Brasil, e como outros países da América do Sul, existem áreas protegidas que para as comunidades que existem lá, para que elas sobrevivam. Essas comunidades, elas estão muito fragilizadas. As áreas foram criadas, mas nós não temos governança. Nós não temos a presença do governo lá, dando condições para essas comunidades. E aí nós temos vários exemplos, né? Eu perdi um amigo aqui, o Zé Cláudio, e a Maria, a sua esposa, foi assassinada porque estava junto com ele. E em que lugar do Brasil, especificamente? Isso foi em Nova Pixuna, no estado do Pará. Foi em 2011, depois dele ter... 4 meses depois dele ter dado uma entrevista no TEDx, dizendo que ele estava ameaçado de morte. Uhum. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele defendia a floresta. O seu pedaço ele era um assentado, era uma área pequenininha de 100 hectares. Só que madeireiros e fazendeiros estão os madeireiros atrás da madeira, querem cortar todos os lotes, as pequenas áreas desses pequenos agricultores desta área, que é um assentamento, na verdade, para desenvolvimento sustentável. E os fazendeiros querem ou arrendar as áreas e pôr gado, juntando várias pequenas áreas como se fosse uma grande fazenda, ou mesmo expulsar os pequenos agricultores e tomar suas áreas. Ele estava denunciando isso. E ele foi morto por isso. E essa perda do Zé Cláudio sentida por muita gente, né? As ativistas, acho que do Brasil inteiro. Então as pessoas ficaram... Porque é muito difícil ver ameaças como essa, liberdade de expressão e a liberdade de ação política. Eu recentemente ouvi um relato muito intenso de uma amiga do julgamento dos assassinos do Zé Cláudio. É a política numa região do Brasil que, de fato, a coisa se resolve localmente com pouquíssima capacidade de entendimento do resto do país, né? Eu, de onde eu tô, eu entendo pouquíssimo dessa dinâmica. O caso do Zé Cláudio é um caso emblemático, porque o fato dele ter saído no TEDx, fez com que ele virasse uma personagem mais conhecida, mais pública. Está na internet, as pessoas acessam, várias pessoas escutaram a sua história.
Porque como ele, nós temos muitas outras lideranças que estão morrendo, continuam morrendo, outras pessoas morreram depois dele, só que essas pessoas não aparecem. Então, a evidência, eu acho também, ela se dá nesse fato de vamos tornar público essas pessoas que estão morrendo. E o fato de já existir um trabalho de trazer, né, no caso do Zé Cláudio o caso até ficou mais conhecido e infelizmente não se pôde evitar, né, o que aconteceu com ele. Até era isso que eu queria perguntar para você, na verdade, que a gente tem a informação e consegue identificar esse problema. Como você acha que a gente consegue inverter essa lógica e usar essa informação para fazer um ativismo melhor nessa região, nessa questão da Amazônia? Eu acho que, na verdade, a gente tem a informação, mas ela não é tratada da forma como deveria. A gente deveria expor mais isso, pressionar mais o governo. Porque o governo sabe, a Comissão Pastoral da Terra, um órgão ligado à igreja, tem uma lista de pessoas ameaçadas. Uma lista do qual você só vai fazendo assim, entendeu? Morreu, morreu, morreu. Isso é inaceitável. Terrível. É inaceitável. Isso é inaceitável. E não só o governo, mas a sociedade tem que reagir a isso. Quando a gente fala governo, a gente pensa só no órgão executivo, mas onde está o judiciário? Menos de 1% dos casos de assassinatos de lideranças na Amazônia têm sido resolvidos. Isso, a gente tem que mudar Isso é o que? Fica atrasado na justiça? São casos que não são processados nunca? São casos A polícia não consegue juntar provas suficientes. Existe fato de corrupção, tanto na polícia quanto no judiciário. Os promotores que acusam geralmente são muito fracos e não conseguem fazer uma boa acusação. E aí você não consegue acusar os mandantes, principalmente do crime, ou os assassinos. Que foi o que aconteceu no caso do Zé Cláudio, na verdade. Que foi exatamente o que aconteceu no caso do Zé Cláudio. E também o caso mais famoso da irmã Dorothy, em 2005. A irmã Dorothy foi assassinada. Uma irmã... É difícil falar, porque... Uma irmã, ela tinha 70 anos, cara. Era uma amiga e foi assassinada com a Bíblia na mão. Entendeu? E a gente sabe quem são os mandantes. E não consegue juntar evidência. Somente um foi acusado. Só um. E isso é muito triste. Entendeu? A gente não pode aceitar. Perder amigos enfim. E pessoas que são importantes para manter uma riqueza do mundo. É muito absurdo. É além da... Um país, assim, que permite que uma senhora de 70 anos, uma irmã freira, morra e não consiga pegar quem realmente mandou. Lá na Amazônia, a gente chama de consórcio. As pessoas são mortas, geralmente, as pessoas mais famosas, né, ou que causam muitos verdadeiros troublemakers. Para quem está na ilegalidade, é feito um consórcio de vários fazendeiros ou vários madeireiros que seja. Eles se reúnem para pagar e um só assume se acontecer da polícia conseguir descobrir alguma coisa. E é o que a gente vivencia lá. Então, tem muita gente ainda ameaçada, o cenário melhorou em algumas regiões, mas ainda segue tendo muito problema. É isso. Eu acho que evidenciar mais isso, nós como ativistas, a gente tem que trazer mais à tona isso. O Zé Cláudio era um que estava lá escondido. E um jornalista levou ele, decidiu levá-lo para o TEDx. E pôr a cara dele mais... Com isso a gente conseguiu ter mais audiência, mais chamar atenção para o caso e pelo menos conseguir prender os bandidos. Se não tivesse isso, ele seria mais um na estatística. Então eu acho que evidência, dar mais exposição ao que está acontecendo é fundamental. Né? E você conhece bem o que acontece em loco, né? Como você sente que é a relação das pessoas que estão no local com a informação sobre essa questão maior da Amazônia, sobre a questão política, sobre a questão do desmatamento? Essas pessoas estão super conectadas. Uhum. Elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Elas sabem que elas estão defendendo questões sociais, de direitos humanos, direitos sociais e também meio ambiente. A maioria delas, elas sabem a conexão entre meio ambiente e o ser humano. Não existe uma ruptura.
Como é o caso com fazendeiros, por exemplo, que é como se a floresta fosse um empecilho. Para que eu desenvolva, eu tenho que tirar esse empecilho da minha frente, eu tenho que destruir a floresta. E não é disso que nós estamos falando. A outra coisa é que a maioria dessas pessoas sabem que estão ameaçadas, mas elas insistem em ficar lá e continuar na sua luta. Esse é um problema. Nem todo mundo topa se proteger. E aí está o problema, entendeu? E a gente está conversando com um monte de gente de uma comunidade internacional de ativismo, gente que se preocupa com os direitos humanos, que lida com técnicas novas, com tecnologias novas. E a gente está, inclusive nesse vídeo, tendo a oportunidade de falar com essa comunidade. O que você acha que a gente precisa dessa comunidade internacional para conseguir transformar isso que é tão evidente para quem trabalha no local em ação política mais efetiva, tanto em nome de defender as pessoas dessa violência, quanto na questão do desmatamento e da proteção da Amazônia? Você tem qual é o teu palpite? Eu acho assim, procurar organizações que estão lá e que estão trabalhando com a questão da violência, dar mais voz a essas organizações, ajudar a trazer a opinião pública, a atenção para o que está acontecendo lá. Então tem várias organizações, basta começar a conversar. A própria Comissão Pastoral da Terra, CPT, é uma que pode ser contatada e ela mesma pode indicar uma série de outras organizações que estão lá na região. Isso não acontece só aqui, isso acontece muito no Peru também, não só no Brasil, claro, mas também no Peru. E no caso de quem está longe do Brasil, para falar um pouco de bases de dados, de fontes de informação possíveis dessa questão que estão na internet, qual seria um bom ponto de partida, assim, com um caminho que você pode seguir? Tem as organizações, Tem as organizações, elas têm os dados, na verdade. O Ministério Público pode ser, que é difícil de pegar, o dado não está todo... Especialmente para quem está fora, né? O Ministério Público tem uma lista também de... Ministério Público do Brasil, federal, tem uma lista de quem está ameaçado. O problema é que nós não temos campanhas, sabe? Uma campanha nacional ou campanhas mesmo mais regionais de combate a isso, em que seria fácil, que a informação está organizada. Então eu acho que organizar a informação também realmente é uma forma de estar contribuindo, né, com isso.